Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo de hoje vamos falar sobre a virtude da caridade. Geralmente, quando alguém vai falar sobre essa virtude, ele se remete à primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E já no capítulo 12, no final do capítulo 12, ele diz o seguinte: aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Então, São Paulo já vai nos mostrando, ele já vai mostrando que para você obter outras virtudes, o caminho a seguir é sempre procurar primeiro a caridade. A gente sabe que quando somos batizados, recebemos a fé, mas junto com a fé vem também os outros dons. E primeiramente os dons, as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. Por que teologais? O nome já está dizendo, teos, que elas se dirigem diretamente a Deus. Então essas virtudes, elas dirigem diretamente a Deus. A fé, acreditamos em tudo aquilo que Deus nos disse. Com a esperança, esperamos, confiamos em Deus. E com a caridade, amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por amor a Deus. São Paulo lhe dá continuidade, no versículo 1 do capítulo 3, ele disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Então, eu posso ter todos os dons extraordinários, como o dom de profecia, o dom de fazer milagres, e assim por diante, falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver caridade, de nada isso adianta. Eu não vou ter mérito nisso que eu faço. Lembrando que, depois a gente vai mencionar em outro vídeo sobre isso, que todos esses dons são chamados de dons serviços. São Paulo ele fala, são as graças datis datas, graças dadas de graça, para o serviço dos outros cristãos. Não é algo, primeiramente não é algo para a gente ficar orgulhoso disso aí, é para o serviço dos outros. Não são dons de santificação. Pelo contrário, infelizmente, algumas pessoas acabam ficando orgulhosas desses dons e não se santificam, acabam se condenando. Não porque Deus queria que ele se condenasse e deu esses dons para ele. E muitas vezes existem dons falsos também por aí que a gente sabe. Falsos dons de profecia, falsos dons de ciência, falsos dons de milagres, de línguas também. É muito mencionado por alguns autores cristãos. Mas o remédio para tudo isso, para vermos se estamos andando no Senhor, é sempre viver a caridade. E ele, dando continuidade, ele diz: mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Isso já falamos agora há pouco. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Então, pode até parecer, digamos assim, controverso isso que disse São Paulo. Dar aos pobres é uma boa ação, uma caridade, mas olhe bem. Lembro de uma autora, inclusive eu estou com um livro aqui, uma indicação, chama-se A Vocação de Amor. O nome da autora é Dorothy Doyle, é uma autora americana, e ela começa o livro falando de uma instituição em que recebeu uma certa quantia em dinheiro. Quando ela recebeu essa quantia em dinheiro, ela respondeu para a pessoa que deu o dinheiro a ela, dizendo: vocês nos deram algo maior do que a caridade. E a gente sabe que não há nada maior que a caridade. Inclusive, no final, São Paulo vai dizer que por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três, porém a maior delas é a caridade. Então, voltando ao versículo anterior que eu li, que diz: mesmo que eu dê todos os meus bens aos pobres, ou entregue meu corpo para ser queimado, e nada disso valeria se não tiver caridade. Então, muitos mártires, entre aspas, existem por aí, mártires de revoluções sociais e outros exemplos, digamos assim, de certo martírio, entre aspas.
Então, de nada valeria se isso não fosse por caridade, por amor. Inclusive, tem pessoas que morrem e são transformadas em mártires, mas muitas vezes ela não morreu por aquilo ali. Então, quando você não faz por amor, isso não é caridade. Então, devemos também diferenciar a palavra caridade de filantropia, como disse no caso do Dorothy Dwayne. Então, essa instituição social, ela recebeu essa quantia em dinheiro e disse: vocês deram algo maior para a gente do que a caridade. Mas ela estava se referindo apenas à filantropia. Eles não têm culpa porque eles não sabem distinguir o que é caridade e o que é filantropia. E São Paulo ele segue, e no outro versículo, versículo 4, diz: a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Então a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Então sempre temos que buscar todas essas virtudes morais, ser paciente, ser bondoso, ou seja, até o ato de você dar realmente alguma coisa aos pobres é uma coisa boa, faz parte da caridade. Mas não quer dizer que toda vez que eu dou algo aos pobres eu faço por caridade. Temos que também diferenciar isso. Ela é corajosa, ela não é covarde. Por exemplo, ela não, quando eu falei de entregar o corpo para ser queimado, se eu faço isso por amor a Deus, se eu faço realmente o martírio cristão, se eu faço isso pela minha fé, realmente é uma verdadeira caridade. Então, a caridade é corajosa, ela não se amedronta no meio das perseguições. Nem escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não é escandalosa. Eu faço esses vídeos na minha casa e, no fundo, se ouve algumas músicas, se ouve alguma criança chorando, um cachorro latindo e tantas outras coisas, agora mesmo, não sei se vai sair no vídeo, mas tá parecendo um ruído de uma música de duplo sentido. Infelizmente eu tenho pouco tempo e às vezes eu ainda não sei, digamos, editar essas questões dos ruídos. Mas por que eu mencionei isso agora? Porque a gente vê muita música escandalosa. Por isso, muita música, aproveitando essa deixa até, muita música que escandaliza não só os adultos, mas principalmente as crianças. Pessoas que acham graça em criança que está dançando uma música de duplo sentido. Eu me lembro que até antes da minha conversão mesmo, eu discutia com algumas pessoas, porque deixavam uma criancinha de 3, 4 anos de idade ouvindo, aliás, dançando esses tipos de música. Que eu acho uma coisa terrível. Uma coisa terrível mesmo. Então, o mundo sempre terá escândalos, como diz Jesus Cristo, mas ai daqueles que provocarem isso. Continuando, ele diz: ela não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Então, ela não se alegra com a injustiça. A virtude da justiça é uma virtude necessária aos cristãos. Olhe bem, vejam bem isso aí. O que é propriamente a virtude da justiça? É aquela passagem do Evangelho que Cristo diz: dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Então, dai a César o que é de César. Você deve ao seu empregado, patrão e tudo, no caso, aquilo que é necessário a ele. Se eu, por exemplo, sou empregado e na frente dos meus patrões eu faço de um jeito e nas costas eu faço outro, não quero trabalhar e assim por diante, então eu não estou sendo justo. Se também eu tenho uma pessoa empregada e eu não pago o salário justo para ela, ou melhor dizendo, eu não trato ela com humanidade, ou seja, a pessoa ela precisa de algo que seja justo para ela sobreviver. E também se eu devo algo a alguém, então, veja bem, a virtude da justiça, eu tenho que pagar essa pessoa, ou pelo menos dar satisfação a essa pessoa até eu conseguir pagar ela. Claro que às vezes a pessoa não consegue pagar de uma vez, mas ela tem que realmente dar satisfação, ela tem que conversar e fazer um acordo até e dividir de repente esse valor. Mas é da virtude da justiça pagar justamente aquelas pessoas que nós devemos. Então, dando continuidade, São Paulo diz: tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que também tem relação com a virtude da paciência, porque paciência é essa virtude
que ela suporta as coisas, ela tem essa força de aguentar, digamos, essas provações. Essa praticamente a virtude, quer dizer, essa é a virtude da paciência. Como diz aqui depois São Paulo, a caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial e nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Nossa ciência é imperfeita, é parcial. Nós participamos da inteligência divina, nós não somos inteligentes por essência, pelo amor de Deus. Muitas pessoas por aí se acham, como dizem, um bambambam, um cara que sabe tudo. Como dizia, se eu não me engano, no livro do Eclesiastes, ele dizia que pior que um tolo é aquele que se acha sábio aos próprios olhos. Então vejam bem, temos que ser humildes, mas lembrando também que a humildade anda na verdade, em modéstia parte. Tem pessoas que sabem um pouco mais que as outras, a gente deve procurar essas pessoas para nos orientar, como aos sacerdotes, no caso os bispos, aqueles guias espirituais que podem nos conduzir. Também tem grandes autores espirituais como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e tantos outros que podemos ler os livros, inclusive chamados doutores da igreja. Por que doutores da igreja? Porque a igreja vê doutores, justamente isso. Porque tem a ciência para ensinar outros a seguir, a trilhar esse caminho rumo à santidade, a chegar a semelhar-se cada vez mais com Jesus Cristo. Quando eu era criança, falava como criança, continua São Paulo. Pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Em outra passagem, ele diz que, por enquanto, tivemos que tomar alimento de crianças, alimento líquido, leite, o leite materno que é necessário para a gente, e depois, quando ficamos mais adultos, devemos nos alimentar de algo mais sólido. A gente sabe que isso, quando a criança, por exemplo, pelo menos até os 6 meses, ela pode se alimentar tranquilamente só do leite materno, não precisa de mais nada, e o leite materno é o suficiente para ela. Mas depois ela precisa de um alimento mais consistente. Assim também, para a nossa inteligência, para a nossa alma, precisamos de algo mais para nos fortalecermos. Muitas vezes a pessoa ela acha que a fé por si basta. E ela começa, digamos assim, a descartar a razão. Inclusive tem uma carta chamada Fides et Ratio, que fala justamente sobre isso, sobre a fé e a razão. A gente não pode ignorar a lei natural das coisas. Não podemos ignorar a ciência, não podemos ignorar a filosofia, a boa ciência. É claro que toda coisa boa, ela anda na verdade. E o Deus, que é o mesmo autor das coisas sobrenaturais, ele também é autor de tudo aquilo que é natural, então do conhecimento natural também. Então devemos sempre procurar o conhecimento. E sair, digamos assim, até de algumas espiritualidades. Muitas vezes a gente está numa espiritualidade que ainda é um pouco infantil. Apesar de que Santa Teresa de Jesus, ela fala de uma trilha, de uma guia, do caminho, que é chamada infância espiritual. Mas de infantil não tem nada. Pelo contrário, o caminho, a guia, a trilha que Santa Teresinha fala, realmente é trilha para valentes, para pessoas que realmente querem buscar uma santidade mais arrojada. Dando continuidade, aí São Paulo, no versículo 12, diz: Hoje vemos como por um espelho, confusamente, de modo confuso, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Então, São Tomás de Aquino ele fala, referente a isso, que no céu vamos ser iluminados pelo lume divino, e todas as coisas vão ficar claras para a gente. E claro, justamente pela caridade, cada pessoa ela vai ter um grau maior de santidade no céu, ela vai ter um grau de iluminação no céu, justamente pela caridade que ela viveu aqui na Terra.
E terminando aquele versículo que eu já mencionei no início, por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Então, terminando com a frase de São João da Cruz, no entardecer, todos seremos julgados pelo amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.